comportar como sendo o melhor servidor público que aquela área já teve. Como sendo o número 1. Desenvolvendo a resiliência, desenvolvendo todas as competências emocionais necessárias para que eu seja o número 1. Por vaidade? Por arrogância, porque eu quero poder? Não. Porque eu me esforcei muito para estar lá. Eu passei anos na minha vida estudando para estar lá. Foi uma construção desde o meu maternal. Eu não entro em um concurso público com 6 meses de estudo, não. Eu entro pelo que eu aprendi durante toda a minha vida. Principalmente se eu aprendi a ser o quê? Resiliente. Raros são os casos de quem passa de primeira, sim ou não, gente? Eu até conheço. Também, mas tem uma bagagem. É porque o esposo dela e o meu foram assim. Exceções. O meu estudou 20 dias. Mas existe uma bagagem. Existe todo um histórico de disciplina, passou anos e anos, o esposo dela também. Então, você já é diferente, né? Geo, continua. Pronto. Então, o que é que a gente vai trazer para vocês? Primeiro, vamos ver alguns conceitos básicos. Por exemplo, para que você possa realmente ter a felicidade, você precisa saber enfrentar as diversas situações. Não tem aquela velha frase que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde? Tá? Então a gente sempre está achando que a vida do outro é melhor do que a nossa. Principalmente no mundo que existe hoje. No mundo que existe hoje, as pessoas veem da gente o que a gente quer. Inclusive uma aluna, eu até brinco que eu tive que bloquear ela, porque ela já estava se passando, tá? Mas até bloqueá-la, ela chegou a dizer assim, mas você só trabalha, você não se diverte. Eu disse, é porque eu não posto. Eu não posso postar. Tem mais de 80 mil seguidores. Como é que eu vou postar quando eu vou para um restaurante? Estou no restaurante X. Estou no restaurante Y. Pessoal, do jeito que tem gente boa, tem gente... Uma vez uma pessoa disse assim, onde é que teus filhos estudam? Do nada. Eu não posso postar. Eu fico com receio quando alguém posta o filho na escola com a farda. Eu fico louca. Eu digo, dá vontade de eu dizer, amiga, não poste. Mas aí eu não vou me meter na vida da pessoa, né? Porque ela dizendo, a Joana tá ficando louca. Não, não tô ficando louca. Tá? Eu já tive um sequestro relâmpago há 4 anos. Então, eu não posso, eu ainda posto algumas coisinhas para tentar quebrar o gelo, mas eu não posso postar tudo. O meu Instagram não é meu. Ele é público. Não é assim? Mas então, todos nós enfrentamos adversidades e problemas. E justamente a capacidade da sua vida ser considerada com felicidade ou não, vai ser como você vai enxergar todas essas situações. Então, o que é que acontece muitas vezes? A gente acha que uma situação está perdida. Eu acredito que tenha acontecido com você. Você ficou sem dormir, você ficou se sentindo mal e aquela angústia, de repente o problema se resolveu da maneira mais simples possível. E você disse, meu Deus do céu, eu perdi o fim de semana, eu perdi a minha noite e o problema ficou resolvido. Mas se você conseguir desenvolver o estado de resiliência, você não vai perder mais o fim de semana. Você não vai perder mais o dia. E isso eu estou falando com pessoas que são um pouco mais flexíveis. E quando a pessoa perde o ano? Você já viu pessoas dizendo assim, não fiz nada o primeiro semestre. Por exemplo, eu tenho muitos alunos. Se você é um deles, que já me escreveu isso, não leva para o lado pessoal. Como eu falo com muitos, eu não consigo memorizar quem falou o quê. Tá? Então você pode ser que você esteja aqui dentro, mas não leva para o lado pessoal, tá? Então o aluno diz assim, Giovana, desde a prova do MPU, que eu me saí mal, eu não consigo estudar. A prova do MPU foi dia 21 de outubro. Estamos em dezembro. Isso significa que ela está pelo menos 2 meses sem estudar. O que é que acontece em 2 meses com a curva do esquecimento? Ela esqueceu pelo menos 60% do que ela tinha acabado de estudar. Então, quando ela voltar a estudar, ela deu pelo menos 10 passos para trás. E aí vem aquela coisa, ai, faz 2 anos que eu estudo, faz 3 anos que eu estudo, faz 4 anos que eu estudo, eu não passo. Não, não faz esse tempo que você estuda. Porque se você contabilizar o tempo, que cada vez que você para, você retrocede, é capaz de você ficar devendo tempo. Concorda? Porque cada vez que você para e recomeça 2, 3, 4 meses depois, tudo aquilo que você aprendeu, você volta. Então, em vez da gente achar que para alcançar nosso sonho, a vida da gente tem que estar perfeita,
porque isso nunca vai acontecer, os problemas não vão deixar de surgir porque você tem um sonho a alcançar, a gente tem que saber desenvolver esse estado de, como ela explicou na física, da gente se moldar, da gente sofrer essa pressão, mas a gente voltar ao nosso estado original. Porque se eu volto ao meu estado original, a Giovana volta a ser Giovana. Claro, com aprendizado, com experiência, mas eu não me deformo. Porque quando eu me deformo, já vem mágoas, já vem os calos emocionais, já vem os rancores, e terminam me corroendo. Quem é que sofre mais quando tem uma mágoa? A mágoa de quem eu tenho ou eu? Eu. A mágoa, ela me corrói. O rancor me corrói, a pessoa nem sabe que eu existo. E sou eu que estou acabando comigo mesma, concorda? Então, a gente vai desenvolver esse estado, porque ele é primordial para que você possa enfrentar todos os vales. O livro Picos e Vales, que a gente tanto fala dele. A gente é cheio de picos e vales na nossa vida. Ninguém tem só pico. Ninguém tem só pico. Converse com profundidade com uma pessoa que aparentemente é feliz, tem sucesso e conheça intimamente, porque ela até gosta de dizer isso. Eu tenho vales. Eu tenho vales, converse. Essa pessoa vai dizer, eu tenho vales. Mas eu vou tomar a decisão se eu quero permanecer mais tempo no vale ou mais tempo no pico. É óbvio que a gente tem um sonho e um objetivo. Mas se você não curtir o processo, você vai ser infeliz. E aí vem a questão dos hormônios e é um ciclo de sabotagem. Então a gente tem que aprender a aproveitar o processo de estudo, de aprendizado, de disciplina, de sacrifício, para poder curtir o que vem depois. Então é um processo total. Porque imagine você, se você já tivesse nascido servidor, com estabilidade laboral, estabilidade financeira, você acha que a sua vida ia ser boa? Minha não. Ou você não conhece pessoas ricas, milionárias, lindas e maravilhosas, com problemas emocionais tanto quanto a gente, ou até pior do que a gente? Então observe que o sucesso não é o dinheiro, não é aquilo. O sucesso é nada mais do que consequência do estado que você tomou a decisão de ser. Ficou claro? Perfeitinho até aí? Dúvida? Essa primeira etapa é só para desenvolver a consciência. Mostrar a importância que você tem de mudar o seu pensamento. Tá? Nem sempre a gente nasce, aliás, nem sempre não, a gente não nasce com pensamentos assim. A gente tem o que a gente chama da franga, né? A franga, e no desenho animado, desde pequeno, tem um anjinho e o diabinho, né? E aí a gente vai nutrindo o diabinho ou nutrindo o anjinho, dependendo de como é que a gente vai pensando e atuando. Tá claro? Dúvida até aqui? Pode passar, amiga. A gente colocou esses 3 exemplos porque são pessoas em áreas totalmente diferentes. Mas eu prefiro falar da vida da Juliana, da minha vida, porque somos pessoas comuns, iguais a vocês, tá? Mas eles também são, tá? Por exemplo, não sei se você já ouviu falar de uma franquia chamada KFC, tá? Que vende frango frito, que já tem até aqui, não tem? Pronto. Ele conseguiu montar a primeira com 65 anos. Até hoje a figura dele está nas logos da empresa. Quando ele morreu na década de 90, ele adquiriu leucemia na década de 80, na década de 90 ele morreu com pneumonia e ele já tinha 6.000 unidades, tá? Ou seja, ele conseguiu, aos 65 anos, começar um grande império e sempre foi o sonho dele. Só que até conseguir começar a primeira, ele sempre foi levando porta fechada na cara. Ninguém queria comprar a ideia, ninguém queria investir, ninguém acreditava no produto dele. A mesma coisa aconteceu com milhares de empresários. A mesma coisa acontece com milhares de concurseiros. Dificilmente, raramente alguém passa no primeiro. Raramente. E é tão assim que eu não gosto de usar como exemplo. Porque o que é exceção não pode ser exemplo, concorda? Exemplo tem que representar a maioria, tá? E tem mais. Uma vez eu nunca esqueço uma aluna
Eu estava, não sei para onde eu estava viajando. E aí ela me escreveu assim: professora, é injusta a vida, você viajando e eu estudando. E aí eu respondi: faz quantos anos que você estuda de domingo a domingo? Faz quantos anos que você sacrifica seu carnaval, sua Semana Santa, para estudar e trabalhar? Não, professora, eu nunca fiz. Então nada mais do que justo eu estar viajando e você estudando. Porque eu fiquei durante 3, 4 anos seguidos. Eu me lembro que 2010, 2011, 2012 eu não era gente. É tão assim que agora eu voltei a emagrecer e um monte de gente diz: Giovana, tu tá diferente. Não, eu voltei a ser eu. Porque o que eu tô querendo mostrar aqui, a minha vida era tão louca que eu almoçava salgadinho e Red Bull, jantava salgadinho e Red Bull. Eu ia pro Sam's Club e eu comprava o Red Bull em caixa, dentro do carro. Já fazia parte do orçamento da família, era 400, 500 reais de Red Bull. Eu tomava 2 por dia. Tem noção? Para poder aguentar, era aula de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Eu me lembro que no ano de 2012, eu só não trabalhei 2 domingos do ano. Thiago Pacífico foi igual. Thiago Pacífico começou a relaxar quando o filho dele nasceu. Eu conheço o Thiago Pacífico há 10 anos. O filho dele tem 1 ano. Ele ficou 8 anos sem um domingo normal. Só assim, quando era alguma coisa assim, ano novo, Natal, não sei o quê. Era tudo de domingo a domingo, a domingo a domingo. Quem fez o curso inteiro modular de domingo sabe disso. Você fez. Então, nada mais do que justo. Você concorda? Ele está colhendo o que ele plantou. Então, a gente precisa curtir o caminho. E eu acredito que você não tenha visto ele dia de domingo assim: meu Deus do céu, eu estou trabalhando. Eu acredito que você não viu isso. Então, a gente precisa mudar essa nossa mente. Tá bom? Bill Clinton foi outra situação, tá? Por incrível que pareça, os Estados Unidos é muito tradicional em várias áreas, tá? Vocês lembram do problema da estagiária, da Mônica Lewinsky? Aqui no Brasil, eu acho que se tivesse acontecido isso com o presidente, alguém ia dizer: ô, presidente fodão, viu? Se garantiu pegando a estagiária. Não é não? Como aconteceu recentemente com um político que estava numa coisa feliz, assim, com muita gente, né? E aí muita gente diz assim: ele é o que eu admiro agora, eu quero ser como ele. Foi ou não foi? Então, não foi? Muita gente falando? No caso dos Estados Unidos, não. Ele foi apedrejado, tá? Ele quase sofreu um impeachment. Por pouco ele não sofreu impeachment, mas ele conseguiu se reerguer, foi reeleito, e ele conseguiu terminar o segundo mandato como um dos presidentes mais queridos dos Estados Unidos. Você concorda que a sua vida exposta e você sendo atacado, eu não sei como é que eu atuaria. Eu teria que desenvolver naquele momento um estado de resiliência muito forte. Eu até brinco em sala de aula e digo: se eu fosse a política tal, eu teria me suicidado pelas coisas que foi enfrentada. Porque eu falo brincando. Claro que eu jamais faria. Mas eu falo brincando. Porque não é fácil. É desafiador. Então, ele conseguiu desenvolver isso. E temos ainda Steve Jobs, que quebrou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Perdeu a empresa que ele montou. E por que ele conseguiu chegar lá? Porque ele não desistiu. E eu sempre digo que o oposto do fracasso, do sucesso, não é fracasso, né? É desistir. É aquele memezinho que tem uma mina de joias e a pessoa tá cavando, quando tá bem pertinho da mina, a pessoa... Recentemente um aluno me escreveu. Peço de novo desculpa se você estiver aqui dentro, tá? Mas é que eu falo com muita gente todos os dias. Professora, estou decepcionado. Eu só não aprovei por uma questão. Eu disse: e por que você não muda? E diz assim: opa! Tá bem pertinho de aprovar, vou tentar mais, porque por uma questão não aprovei, então tô bem pertinho. Em vez de pensar em desistir, pensar em tô quase lá. E aí começar a ter um autoconhecimento do que é que tá te impedindo. Como a gente estuda muito isso, e nós não somos imunes à parte emocional, nós não somos imunes às coisas, aos pensamentos ruins, mas o autoconhecimento ajuda. Hoje de manhã a gente conversou muito, umas 2, 3 horas, não foi, amiga? E aí eu fui dizendo pra ela, eu disse: ó, eu sei que eu, ela disse: pronto. É a primeira etapa, é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu não reconheço o que eu tenho, eu nunca vou conseguir melhorar. Concorda? Então a gente precisa ter o autoconhecimento das nossas falhas e das nossas fraquezas, digamos assim.
Aquela análise SWOT que vocês já aprenderam comigo, use na sua vida pessoal. Lembra que eu digo em sala de aula que eu não consigo seguir uma receita de bolo? Eu não, se na receita tiver 3 ovos, eu boto 4 só de ruim. Então, como eu tenho essa fraqueza, o que é que eu faço? Eu me aproximo de pessoas que têm essa fortaleza. O Thiago, montei sociedade com o Thiago é extremamente metódico. Montei sociedade agora numa empresa com a Juliana, com o esposo dela, porque o esposo dela é extremamente organizado e metódico. E tento trabalhar. E quando eu tento fazer as coisas de qualquer jeito, ele, não, Giovana, tal coisa, tem razão. Eu deixo ele trabalhar porque eu reconheço meu ponto fraco. Imagina se eu dissesse, não, é assim do jeito que eu tô mandando. Porque eu sou dominante. Então, não, é do jeito que eu tô mandando. Não, aí eu tô sendo totalmente arrogante e prepotente e nunca vou melhorar. Quando eles, não, Giovana, não é assim, tá certo, tem razão, não é assim, vai lá. Porque a gente reconhece, tá bom? Eu quero que você fale do seu exemplo, amiga. Ela tá amadurecendo o exemplo, eu tô forçando ela, tá? Eu já disse pra várias vezes, amiga, eu preciso me fortalecer um pouco mais pra falar sobre isso em público. Mas é uma história tão... Eu tô aqui no saia justa. Bom... Quando eu tinha 28 anos, eu realizei o maior sonho da minha vida. Eu sempre disse, quando eu era criança, a minha vida toda foi dizendo que eu tinha nascido para ser mãe. E toda vez que alguém me perguntava assim, o que é que você vai ser quando crescer? Eu dizia mãe. Na minha adolescência, eu dizia sempre que nenhuma coisa na vida que eu fizesse seria melhor do que ser mãe. Eu poderia ser a melhor profissional, a melhor esposa, mas nada seria melhor em mim como ser mãe. E aí, aos 28 anos de idade, eu me tornei mãe. Eu tenho um filho de 11 anos e quando ele nasceu... Me botou na saia justa. Quando o meu filho nasceu, ele começou a ter convulsões de difícil controle desde a primeira hora de vida. E ele não parava de convulsionar. Em nenhum momento ele parava. E ele tinha mais de 100 convulsões ao dia. E ele já saiu da minha barriga e ele foi direto para a UTI neonatal. E na UTI neonatal investigavam todas as maiores possibilidades do mundo, literalmente. Colheram exames dele e a gente mandou para os Estados Unidos, a gente fez pesquisa na Alemanha e se passaram quase 60 dias e o meu filho não parava de convulsionar. E essas convulsões geraram nele uma lesão muito grave. Porque cada vez que ele convulsionava, matava uma região no cérebro dele. E aí ele ficou com consequências gravíssimas. Ele não anda, ele não fala, ele é cadeirante. É um menino lindo, enorme. Gente, daqui a pouco ele passa de mim. Quando eu levanto ele assim, que eu faço assim com ele, ele tá bem aqui em mim. Como pode uma criança de 11 anos ser desse jeito? Eu fico impressionada. E ele é a criança mais feliz do mundo. Eu conheço poucas crianças que se sentem tão amados como meu filho. Ele não fala, mas ele sente o amor que a gente dá para ele. E naquele momento, mais do que em qualquer outra época da minha vida, eu tive que ser resiliente. Porque se eu me permitisse chorar sem parar, ficar triste sem parar, em nada eu poderia ajudar o meu filho. Meu filho, naquele momento, precisava de uma mãe forte, uma mãe equilibrada emocionalmente, uma mãe que fosse capaz de extrair o melhor que tinha dentro dela para dar para o seu filho. E não foi isso que eu quis? Não foi isso que eu pedi? Eu não disse que eu queria ser a melhor mãe do mundo? Eu não disse que nada na vida seria melhor em mim do que ser mãe? Não foi isso que eu falei? E aconteceu. Aconteceu.
A minha vida inteira eu comuniquei isso para mim mesma e para todas as pessoas. E eu tenho certeza que eu não sou uma mãe perfeita, mas eu sou a melhor mãe que eu posso ser. O meu filho jamais teria uma mãe melhor do que eu, porque eu sou a melhor mãe que eu posso ser para ele. Eu sou, tenho certeza disso. Porque eu desenvolvi, com a resiliência, essa habilidade que se chama autoconhecimento. Quando eu tive que me adaptar à nova realidade de uma criança especial, que saiu estável da maternidade, mas continuou tendo crises convulsivas. O meu filho veio estabilizar faz 1 ano e 4 meses. Que o meu filho não tem uma única convulsão e eu já ouso ser grata pela cura do meu filho. Eu já estou profetizando, mandando todas as energias para o mundo. Já ouso ser grata pela cura dele. Mas quando eu tive que ser resiliente, aos 28 anos de idade, eu já não era uma menina, eu desenvolvi essa habilidade chamada autoconhecimento, que por incrível que pareça, não é tão simples quanto parece. Até então, eu achava que me conhecia. Eu era arrogante, prepotente. Porque eu achar que aos 28 anos de idade eu já me conhecia o bastante, era muita arrogância da minha parte. Como assim? E o cara que aos 65 anos de idade se reinventou. Ele estava se reconhecendo naquele momento, conhecendo a si novamente. E eu, com 28 anos de idade, achava que já me conhecia o suficiente. Era uma mulher muito madura, muito equilibrada, com sucesso profissional, um casamento maravilhoso, um marido maravilhoso, só falta um filho para ficar tudo perfeito. Não preciso de mais nada na vida. Aí eu precisei da coisa mais importante da minha vida, que foi exatamente o que aconteceu com meu filho. Eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. Não sou perfeita, viu, gente? Mas eu jamais teria as habilidades emocionais que eu tenho hoje se eu não tivesse sido resiliente com toda a situação que aconteceu com meu filho. Até há 1 ano e 4 meses atrás. Hoje eu canto muitas vitórias, muitas conquistas, porque até o fato do meu filho mastigar, para mim é uma vitória. Faz mais ou menos uns 15 dias que eu me peguei postando no stories o meu filho mastigando, gente. Ele não mastiga comidinha sólida, ele é só comidinha pastosa, né, liquidificada. E aí a gente tentando, e aí ele se engasgava e para tudo, volta. E era sempre essa tentativa. Até que um belo dia ele comeu um prato inteiro de comida, de comidinha sólida. Comidinha assim, amassadinha, né? Não era liquidificada. Pois, gente, eu me peguei, tipo assim, a mãe louca, né? A pessoa que não sabe da minha história, assim, por que eu tava tão feliz, né? Mas que mulher louca. Como assim? E lá vai eu fazendo a maior festa no stories e mais stories, porque o meu filho estava mastigando. Que coisa linda, gente, olha, ele tá mastigando. Gente, que coisa linda. Bom, quem não conhece, tá louca? Como assim? Tá doida? Explica do hipotônico, porque você falou que ele é cadeirante, então ele pode ser cadeirante mais. O meu filho, ele é hipotônico. Existem cadeirantes espásticos, que são aqueles cadeirantes assim, ou até mesmo não são cadeirantes, mas tem aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, que são bem durinhas, vocês já viram? São assim, às vezes, essas pessoas são chamadas de espásticas. Elas têm esse tipo de situação na deficiência física. Na musculatura, na verdade. E o meu filho é o oposto, ele é hipotônico. Ele é como se fosse um bonequinho de pano, literalmente. Assim, ó, que a gente faz assim, sabe? Ele é todo molinho, todo molinho assim, todo molinho. Todo gostosinho, todo fofinho, todo de vontade de morder todinho. Ele é muito gostoso. Não é porque seja meu filho não, viu? Mas E aí... a gente mastiga porque esses nossos músculos da bochecha são bem desenvolvidos, por isso que a gente fala. E pela lesão, várias lesões ocorreram e uma delas ocorreu exatamente na região da fala. E ele não desenvolveu essa habilidade. Ele entende o que é que significa uma bola, ele entende. Mas ele não emite o som porque existe uma quebra entre a captação do sentido e a emissão do sentido.
E também ele não tem essa musculatura bem desenvolvida. Então, se ele não tem para falar, ele também não tem para mastigar. Comidinha normal. Que é essa musculatura que faz a gente mastigar assim, movimentar. Então, porque ele é todo molinho, hipotônico desse jeito, então ele é como se fosse aquele bebezinho bochechudo, sabe? Bem bochechudo, muita bochechinha. E aí, por isso ele ainda, até então, não conseguiu mastigar. Mas tudo é possível diante de Deus, uma conquista já foi, né? Vai que. Então. E aí, então, naquele momento, aos 28 anos de idade, através da resiliência que eu desenvolvi para ser a melhor mãe que eu pudesse ser para o meu filho, eu me autoconheci melhor. 100%? Não. Deus me livre, hoje eu tenho consciência. Quanto menos eu me conheço, mais eu posso me conhecer. Vocês entenderam a diferença? Quando eu digo que eu já sei tudo, então não preciso saber mais de nada. Quando eu digo me conheço 100%, quer dizer que eu não vou mais aprender nada, que eu não vou mais desenvolver nenhuma outra habilidade. Quando eu digo estou em processo de aprendizagem, significa que eu estou me aprendendo, me desenvolvendo, crescendo, evoluindo, transformando a mim mesma, mudando a mim mesma para mudar o mundo que está à minha volta. Porque eu jamais posso querer mudar qualquer outra pessoa, qualquer situação que esteja na minha vida sem que antes eu seja capaz de mudar a mim mesma. Eu não poderia mudar a situação do meu filho. Eu não poderia mudar a realidade do meu filho se eu não tivesse mudado. Eu tentei ter parto normal, não consegui. E aí eu tive que fazer a cesariana. E, teoricamente, a mulher tem que ficar... Alguém aqui é mãe? Quem é mãe aqui? Aí, quando faz normal ou cesárea? Cesárea, normal? Norma, beleza, né? Os dois, eu posso falar. Olha aí. E aí, quando a gente faz cesárea, quem fez cesárea, vocês sabem, a mulher fica cortada. Gente, são várias camadas aqui, fica toda cortada. E aí você tem que usar um bocado de coisa, você anda meio, né? Você tá toda cortada aqui. Mas a minha resiliência foi tão forte, foi tão poderosa, porque eu sempre disse que eu seria a melhor mãe que eu podia ser pro meu filho. Gente, eu operada com 5 dias, sabe como é com 5 dias, né? Ainda toda inchada, toda, né? Com 5 dias, eu dirigia para todo canto. Eu subia e descia escada, porque o elevador da maternidade não era aqui no Ceará, era em outro estado. O elevador da maternidade deu problema exatamente na semana que meu filho nasceu, graças a Deus. Eu subia e descia escada. Pergunta se eu senti uma dor. Uma dor. Se rompeu um ponto. Se teve uma inflamação na minha cirurgia. Nada. Parecia que tinha sido parto normal. Eu andava normal, eu dirigia normal, eu subia e descia escada. Eu ia de 3 em 3 horas para a maternidade, porque eu fazia questão de desmamar o meu peito para dar para ele. Ele estava na incubadora, ele não estava em coma. Ele ficou em coma durante 45 dias. Mas eu fazia questão dele receber o meu leite, porque eu dizia que eu ia amamentar meu filho. Eu vou amamentar o meu filho, eu não vou deixar o meu leite secar e vou produzir leite. Gente, era uma coisa tão linda, meu marido desmamava o meu peito. Quem é mãe sabe o que é isso. Porque era um desejo tão grande que a gente tinha de viver esse momento, que até o meu marido ajudava a tirar o leite para dar para o nosso filho. E a gente aprendeu isso junto, a se fortalecer um no outro, a crescer um com o outro. E a resiliência fez com que, inclusive, o meu estado físico fosse alterado. Vocês estão entendendo? A resiliência, ela não foi só capaz de mudar a minha emoção, não. De dizer para mim mesma, olha, faça isso, haja assim para você dar o seu melhor para o seu filho, faça... Não, ela foi capaz de restaurar a recuperação da minha cirurgia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu comunicava para mim mesmo o tempo inteiro, eu vou para lá porque eu vou amamentar meu filho. Eu quero amamentar meu filho, eu vou tirar, vai lá, a enfermeira vai tirar, eu vou dar o leite, ela vai dar o leite pro meu filho. Eu quero estar lá porque eu quero estar perto do meu filho, porque ele não está comigo em casa. Se Maomé não vem a montanha vai até Maomé. Eu vou para lá ficar com meu filho. E toda hora eu estava em cima e eu queria descobrir o que é que o meu filho tinha, porque os médicos não descobriam, ele convulsionava sem parar.
e não descobriam, e tentavam investigar as maiores coisas do mundo, as coisas mais difíceis do mundo. Com 45 dias, descobriram que era só a falta de uma vitamina. A falta da vitamina B6. Se o meu filho tivesse recebido a vitamina B6 na primeira convulsão que ele teve, ele não teria tido mais nenhuma outra. É uma doença metabólica que chama deficiência de piridoxina. Só que aí ele já tinha convulsionado por 45 dias, ele já tinha ficado em coma, ele já tinha tido parada cardíaca, ele já tinha tido parada renal, as lesões já estavam todas instaladas e não podia fazer mais nada. Era só a vitamina B6. Naquele momento eu poderia fazer o quê? Me revoltar. Como assim? Como é que vocês não pensaram nisso? O mais simples, o mais óbvio. Por que não deram essa vitamina pro meu filho? O mais citoneurin. Quem já tomou citoneurin aqui quando é criança? Citoneurin. Deram citoneurin pro meu filho parou na hora. Como um passe de mágicas. Eu tava lá, eu vi. Deficiência de piridoxina. Podem pesquisar. Foi assim, gente, ó. Ele tava tremendo, se batendo, injetaram. Não por aqui, né? No coisinho que vai, né? Na sondinha. Não foi pro sangue, foi direto pro sangue, né? Chegou no sangue, percorreu o corpo, ele... Na hora. Eu confesso que naquela hora eu achei que ele tava apagando. Porque eu tava 45 dias vendo meu filho assim... E o cérebro da gente se acostuma com tudo, viu? Com tudo. Eu estava acostumada a ver o meu filho como? Se batendo. Quando o meu filho parou, eu achei que ele estava apagando. Vocês estão entendendo?